Ela estava em um quarto de hotel barato, sozinha, demitida, odiada por toda a cidade, tentando juntar os cacos de uma traição que ela mesma causou quando ouviu uma batida na porta. Abriu, achando que era a camareira, mas era a esposa do homem com quem ela destruiu o próprio casamento. Loira, rica e com uma pasta cheia de provas. As fotos, os relatórios, os prints, tudo estava ali. Mas aquela mulher não estava ali para brigar, estava para propor uma aliança. Quer se vingar de quem te usou e te jogou fora? Ela perguntou. Me ajude a acabar com ele. O homem que destruiu sua vida estava prestes a casar com a secretária, uma mulher 20 anos mais jovem que, no fim das contas, também a traiu. Mas dessa vez, era ela quem tinha as provas e uma decisão a tomar. Ela começou tudo por carência, mas vai terminar com justiça, porque ele achou que estava jogando com peões, mas subestimou a rainha. Meu marido foi demitido por assédio depois que ele me pegou traindo com seu chefe. Meu casamento simplesmente explodiu em chamas, e metade da nossa cidade acha que eu sou o diabo. A outra metade nem olha na minha cara. Estou sentada no carro, em frente a um posto de gasolina, às 2 da manhã, escrevendo isso porque ainda não consigo voltar para casa. Meu marido trabalhou numa empresa de construção de porte médio por 8 anos. Começou como ajudante e foi subindo até se tornar gerente de projetos. O chefe dele era um cara que todo mundo dizia que ia longe, muito carismático, sempre de terno caro, mesmo nos canteiros de obras. Vamos chamá-lo de Senhor Terno. É aqui que tudo começa a desandar. Meu marido estava trabalhando 60 horas por semana há meses, chegava em casa exausto, quase não falava nada, dormia no sofá quase todas as noites. Eu me sentia invisível. Quando o Senhor Terno começou a prestar atenção em mim no churrasco da empresa no verão passado, perguntando sobre meu trabalho, lembrando de pequenos detalhes, aquilo me fez sentir bem, muito bem. Começou inocente. Encontros para tomar café e conversar sobre a carreira do meu marido. Depois almoços. Depois, o quarto de hotel dele no centro. Sim, eu sei como isso soa. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, mas, pela primeira vez em anos, alguém realmente me via. Não só como a esposa que lava roupas e faz o jantar. 3 meses depois, meu marido chegou mais cedo de um canteiro de obras e encontrou o carro do Senhor Terno na nossa garagem. Encontrou a gente no nosso quarto. O olhar no rosto dele, nunca vou esquecer. Não era raiva no começo, era uma confusão quebrada, como se ele não conseguisse processar o que estava vendo. O Senhor Terno pegou as roupas e saiu correndo. Meu marido ficou parado ali por uns 10 minutos, sem dizer uma palavra. Depois foi até a garagem e comecei a ouvir ele jogando coisas, gritando. No dia seguinte, ele confrontou o Senhor Terno no trabalho, na frente de toda a equipe. Começou a gritar sobre traição, sobre como ele confiava nele. O Senhor Terno tentou acalmar, mas meu marido não estava ouvindo. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Foi aí que eu fiz a ligação que mudou tudo. Fui ao RH e abri uma queixa de assédio contra o meu marido. Disse que ele estava criando um ambiente de trabalho hostil, fazendo ameaças, que eu temia pela minha segurança. Falei que ele estava instável e poderia se tornar violento no trabalho. Cheguei a chorar na reunião. Eles demitiram ele no dia seguinte. 8 anos. Contribuições para a aposentadoria. Plano de saúde. Tudo foi embora. O motivo oficial foi violação das políticas de conduta no trabalho e comportamento ameaçador com a gerência. Mas aqui está o que eu não esperava. Em cidades pequenas, as notícias se espalham rápido. O Senhor Terno, tentando salvar a própria reputação, começou a dizer às pessoas que meu marido vinha agindo de forma instável há meses, e que eu tinha procurado ele preocupada com problemas domésticos. Ele se pintou como o chefe preocupado tentando ajudar a esposa de um funcionário problemático. Fez parecer que meu marido era o problema o tempo todo. A equipe do meu marido descobriu a verdade bem rápido. Esses caras trabalharam com ele por anos, sabiam que ele não era violento, sabiam que algo estava errado. Começaram a investigar, a fazer perguntas. Alguém viu o carro do Senhor Terno na nossa casa várias vezes. Outro lembrou de ter visto a gente naquele restaurante do hotel no centro. Em uma semana, todo mundo já sabia. A moça do caixa do supermercado não olha mais na minha cara. Meu clube do livro acabou. Minha irmã não atende minhas ligações. A esposa do melhor amigo do meu marido cuspiu no para-brisa do meu carro no estacionamento da escola. Meu marido se mudou para a casa do irmão. Ele não está lutando contra o divórcio, nem pedindo pensão. Nada. Ele só quer sair disso. Mas também não consegue emprego em lugar nenhum da cidade. 8 anos de experiência e referências excelentes não significam nada quando metade das empresas de construção acham que você é instável e a outra metade sabe que você foi enganado. O Senhor Terno foi transferido para o escritório da empresa 2 cidades adiante. Foi promovido, na verdade,
felicidade, vida nova. Continuo dizendo às pessoas que elas não entendem a situação inteira, que meu casamento já estava destruído, e meu marido me abandonou emocionalmente muito antes de eu conhecer o Senhor Terno, que eu só estava tentando me proteger quando fiz a denúncia, porque eu genuinamente não sabia como ele iria reagir, mas ninguém quer ouvir explicações. Eles veem uma mulher que traiu o marido com o chefe dele e depois fez o cara ser demitido quando ele confrontou a situação. Eles veem alguém que destruiu a carreira de um bom homem para encobrir os próprios erros. Minha mãe ligou ontem e disse que talvez eu devesse me mudar, recomeçar em outro lugar. Disse, ficar aí só está piorando as coisas para todo mundo, inclusive para você. O pior é que eu realmente fiquei com medo naquele dia, quando meu marido estava jogando coisas na garagem, quando estava tão furioso no trabalho. Eu sei o que homens podem fazer quando se sentem humilhados. Eu vejo o noticiário. Fiz a denúncia ao RH porque estava genuinamente preocupada com o que poderia acontecer, mas agora fico me perguntando se destruir a vida de um homem inocente só para evitar enfrentar as consequências das minhas escolhas. Então, sou a vilã? Estava me protegendo de uma situação potencialmente perigosa ou arruinei a carreira do meu marido porque fui pega traindo e entrei em pânico? A merda bateu no ventilador mais forte do que eu esperava. 3 dias depois de postar isso, o pedido de seguro-desemprego do meu marido foi negado. Classificaram a demissão dele como má conduta, o que significa que ele não tem direito a nenhum benefício. 8 anos pagando o sistema e ele não tem direito a nada, por causa da minha denúncia de assédio. O irmão dele me ligou gritando. Disse, meu irmão não come há 2 dias, só fica na garagem bebendo cerveja e encarando a parede. A esposa do irmão está ameaçando chamar a polícia se eu me aproximar da casa deles. Ela acha que eu vou inventar mais mentiras dizendo que meu marido é perigoso. Mas o que realmente me abalou foi que a antiga equipe do meu marido criou uma vaquinha para ele no GoFundMe. Arrecadaram $4.000 em 2 dias. A descrição dizia, ajude um bom homem destruído por traição e corrupção corporativa. Em meu nome completo. Meu nome real. Todo mundo em 3 condados já viu. O Senhor Terno me mandou uma mensagem ontem dizendo que deveríamos manter perfil baixo por um tempo, que as pessoas estão fazendo perguntas no novo escritório dele, que ouviu dizer que alguém pode tentar entrar em contato com a esposa dele. A mensagem foi fria, como se eu fosse um problema que ele precisava administrar. Passei de carro pela nossa casa, aquela que meu marido e eu compramos juntos. Tem uma placa de vende-se no jardim. O irmão dele deve ter convencido ele a vender. Todos aqueles sábados de manhã escolhendo cor de tinta, planejando o jardim, acabaram. Minha irmã finalmente me retornou. Estava chorando. Disse que a construtora do marido dela estava considerando contratar meu ex, mas quando ligaram para a antiga empresa pedindo referência, o RH mencionou a denúncia de assédio. Agora eles não querem mais saber dele. Nem a empresa da minha própria família vai ajudar meu ex por causa do que eu fiz. Tentei ligar diretamente para ele. O número estava desconectado. O irmão dele trocou. Estou completamente cortada da vida do homem com quem vivi por 7 anos. O pior de tudo foi no Walmart. Fui comprar mantimentos e uma mulher que eu mal conheço veio até mim no corredor dos cereais. Ela disse, você devia se envergonhar. Aquele homem trabalhava todo dia para sustentar você e você destruiu ele. E simplesmente foi embora. Fiquei ali, segurando uma caixa de sucrilhos, chorando em público como uma maluca. Minha mãe quer que eu vá morar com ela em outro estado. Diz que essa cidade nunca vai me perdoar, e talvez ela esteja certa. Mas ir embora parece admitir que eu sou mesmo a vilã dessa história. Parte de mim ainda acredita que eu estava me protegendo de uma situação que poderia ter ficado perigosa. Os comentários no GoFundMe são cruéis. Me chamam de todos os nomes possíveis. Alguém postou uma foto minha do meu Facebook e escreveu, é isso que o mal parece. Tive que apagar todas as minhas redes sociais. Fico pensando naquela manhã, quando tudo desmoronou. Se eu tivesse deixado meu marido confrontar o Senhor Terno sem chamar o RH, se eu tivesse assumido a responsabilidade em vez de tentar me fazer de vítima, será que tudo teria sido diferente? Será que meu marido ainda teria o emprego, a dignidade, o futuro? Agora estou sentada num quarto de hotel 2 cidades adiante, porque não aguento mais os olhares. A recepcionista me reconheceu quando fiz o check-in. Me olhou como se eu fosse algo nojento. Amanhã preciso decidir se empacoto tudo e fujo, ou tento de algum modo consertar isso. Embora eu nem saiba se existe um caminho de volta do que eu fiz. Eu fiquei, o maior erro da minha vida. Alguém pichou a destruidora de lares no para-brisa do meu carro. Tive que estacionar no restaurante 24 horas fora da cidade só para me sentir segura. O dono do restaurante ainda não sabe da história. Me trata como uma pessoa normal. É o único lugar onde posso ir sem as pessoas sussurrando. A audiência sobre o seguro-desemprego do meu marido foi na semana passada. Fui intimada a depor. Tive que sentar num prédio do governo e explicar sob juramento porque fiz a denúncia de assédio. O mediador fez perguntas diretas. Eu realmente temia por minha integridade física? Tinha provas de ameaças. Fiz a denúncia antes ou depois do caso ser descoberto? Essa última pergunta me destruiu. Comecei a chorar ali mesmo, na sala de audiência. Tive que admitir a linha do tempo. Meu marido estava lá com o advogado que o irmão dele contratou. Ele parecia mais
mais magro, mais velho, de alguma forma. Nossos olhos se encontraram uma vez e ele apenas balançou a cabeça. Não estava mais com raiva, só decepcionado. Isso doeu mais do que se ele tivesse gritado. O escritório de desemprego reverteu a negação anterior. Disseram que a demissão era questionável, dadas as circunstâncias. Meu marido vai receber os benefícios enquanto procura trabalho. Uma pequena vitória, mas o advogado dele disse que meu depoimento ajudou no caso. É aqui que a situação fica complicada. A esposa do senhor do terno descobriu sobre nós. Ela apareceu no meu quarto de hotel há 3 noites. Abri a porta esperando o serviço de quarto, e lá estava ela, loira, roupas caras, segurando uma pasta de papel pardo. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Então é você." Acontece que eu não fui o primeiro caso extraconjugal dele. Ela contratou um detetive particular meses atrás porque já suspeitava de algo. A pasta tinha fotos nossas em restaurantes, entrando no hotel, sentados no carro dele, fotos de vigilância profissional desde o início do caso. Mas ela não estava ali para me gritar. Ela veio fazer uma proposta. O marido dela vem traindo durante todo o casamento. Ela vinha construindo um processo de divórcio há anos, reunindo provas, se preparando. Quer destruí-lo financeiramente e profissionalmente. Precisa do meu depoimento sobre como ele usou sua posição para me perseguir, como sabia que meu marido trabalhava para ele, como manipulou toda a situação no trabalho. Quer vingança contra o homem que te descartou? Ela perguntou. Então me ajude a tirar tudo dele. Eu disse que precisava de um tempo para pensar. Ela deixou o cartão dela e disse que entraria em contato. Na manhã seguinte, descobri por que ela tinha tanta confiança de que eu ajudaria. O senhor do terno ficou noivo da secretária dele. O anúncio saiu no jornal. Estão planejando um casamento na primavera. Ele nunca me ligou para contar. Descobri da mesma forma que todo mundo, lendo enquanto tomava café na lanchonete. A secretária tem 23 anos, loira, como a esposa, mas mais jovem, mais bonita. Ele está repetindo o mesmo padrão de novo. A proposta da esposa dele de repente fez muito mais sentido. Ela não quer apenas puni-lo pelas traições, quer impedir que ele faça isso de novo com outra mulher jovem. A secretária não tem ideia no que está se metendo. Ontem liguei para o número no cartão dela e disse que testemunharia, se isso significasse impedir que ele destruísse mais vidas. Ela pareceu satisfeita, mas não surpresa. Disse que homens como o marido dela sempre subestimam as mulheres que descartam. Agora estou me preparando para dar depoimentos em 2 processos legais: o processo de demissão injusta que o advogado do meu marido está considerando e o processo de divórcio que provavelmente vai acabar com a carreira do senhor do terno. Meu marido ainda não fala diretamente comigo, mas o irmão dele ligou. Disse que meu marido ouviu sobre o noivado do senhor do terno e riu pela primeira vez em semanas. Não foi uma risada feliz, mas como alguém assistindo ao karma fazer seu trabalho. A cidade ainda me odeia. Isso não mudou. Mas, pela primeira vez desde que tudo começou, sinto que posso estar fazendo algo certo, em vez de só me proteger. Os depoimentos aconteceram na semana passada. 6 horas de advogados perguntando todos os detalhes do caso, a linha do tempo, o que o senhor do terno disse sobre meu marido, como ele se posicionou como um chefe preocupado. Tive que reviver cada momento daqueles 3 meses. A advogada da esposa dele foi implacável. Me fez revisar mensagens de texto, descrever exatamente como ele me perseguiu, quais promessas ele fez. Acontece que ele usou quase as mesmas palavras com os casos anteriores, mesmos restaurantes, mesmo hotel, mesmo discurso sobre ajudar esposas de funcionários com problemas. O processo por demissão injusta avançou. O advogado do meu marido diz que temos um caso forte agora. A denúncia de assédio parece retaliação por ter descoberto o caso, especialmente porque a fiz no mesmo dia. O RH da empresa está em pânico tentando conter os danos. Mas aqui está algo que ninguém esperava. O senhor do terno tentou entrar em contato comigo. Ele ligou de um número desconhecido enquanto eu jantava na lanchonete. A voz dele soava diferente, em pânico. Disse que precisava conversar, que a esposa estava tentando destruir nós dois, queria se encontrar em um lugar privado. Desliguei e liguei imediatamente para a esposa dele, contei sobre a ligação. Ela não ficou surpresa. Disse que ele estava tentando contatar todas as ex-amantes, provavelmente para ameaçá-las ou suborná-las para ficarem em silêncio. Me avisou para não encontrá-lo sob nenhuma circunstância. 2 dias depois, ele apareceu na lanchonete mesmo assim. Eu estava na minha cabine habitual quando ele entrou, ainda vestindo aqueles ternos caros, mas com uma aparência estressada, desesperada. Ele se sentou do outro lado da mesa antes que eu pudesse sair. Você está destruindo tudo, ele disse, minha carreira, meu noivado, minha vida. E pra quê? Seu marido ainda não te quer de volta.
Respondi que não estava mais fazendo isso pelo meu marido, que estava fazendo porque o que ele fez conosco foi errado. Como ele manipulou a situação, usou sua posição e me descartou assim que ficou inconveniente. Ele se inclinou e disse algo que fez meu sangue gelar. Seu marido não era para ter chegado em casa cedo naquele dia. Eu garanti que ele ficasse no canteiro de obras até mais tarde. Alguém deve ter avisado ele para ir te ver. Foi aí que percebi. Alguém avisou meu marido. Alguém sabia do caso antes de ele nos pegar. Aquele momento não foi por acaso. Perguntei quem contou. O senhor do terno percebeu que tinha falado demais e tentou voltar atrás, mas insisti. Finalmente, ele admitiu. A secretária, a atual noiva, estava desconfiada há semanas. Viu as despesas do hotel no cartão da empresa, percebeu os almoços longos. Foi ela quem ligou anonimamente para meu marido e sugeriu que ele fosse para casa mais cedo. A atual noiva orquestrou toda a cena. Queria me tirar do caminho para ocupar meu lugar. Ela não é uma jovem inocente. Estava planejando isso há meses. Quando contei isso para a esposa dele, ela riu. Disse que provava que o marido era ainda mais manipulador do que ela pensava, mas também que a noiva era mais esperta do que ele imaginava. Ela te jogou melhor do que ele te jogou, disse ela. A secretária aparentemente não sabe nada sobre o processo de divórcio ainda. Acha que vai se casar com um empresário bem-sucedido que a escolheu no lugar da esposa. Não faz ideia de que a esposa dele está prestes a levar metade dos bens e destruir a reputação dele. Meu marido recebeu uma oferta de emprego ontem. Uma empresa de construção, 3 cidades distantes, disposta a contratá-lo apesar de tudo. O irmão dele ligou para me contar. Disse, meu irmão finalmente está parecendo ele mesmo de novo. Perguntou se eu planejava sair da cidade agora que os processos estavam andando. Não sei mais o que estou planejando. A mulher que começou esse caso me parece uma estranha agora. Tudo o que eu queria era atenção, validação, alguém que me visse. Em vez disso, destruí meu casamento, a carreira do meu marido, minha reputação e fui manipulada por um homem que usava os mesmos truques em várias mulheres. Mas talvez isso seja exatamente o que eu merecia. Os julgamentos acabaram. Tudo veio à tona. A empresa do senhor do terno fez um acordo no processo por demissão injusta. Pagou uma indenização de 6 dígitos. Meu marido teve sua aposentadoria restaurada integralmente, mais danos morais, e até uma carta de recomendação. Ele começa um novo emprego na segunda, com bônus de assinatura e plano de saúde imediato. O divórcio foi brutal. A esposa dele conseguiu tudo o que queria, metade dos bens, pensão, e o juiz fez constatações específicas sobre o padrão de casos extraconjugais dele no trabalho. Agora está nos registros públicos. A reputação profissional dele está destruída, mas o golpe final veio da noiva. Ela gravava as ligações deles há meses, tinha provas de que ele manipulava a situação no trabalho, se gabava de como resolveu o problema do marido. Ela levou essas gravações para a advogada da esposa dele. Ela nunca o amou. Estava construindo um seguro pessoal o tempo todo, juntando provas caso ele tentasse descartá-la como as outras. Quando percebeu que a esposa dele ia levar tudo no divórcio, ela pulou fora e garantiu que saísse com algo também. Agora ele está falido, desempregado e enfrentando possíveis acusações criminais por assédio no trabalho. 3 mulheres diferentes estão considerando abrir processos. O advogado da ex-esposa dele diz que ele provavelmente terá que declarar falência. Meu marido e eu estamos oficialmente divorciados agora. Ele foi decente sobre o acordo. Não tentou me punir financeiramente. Dividimos tudo de forma justa. Ele até deixou que eu ficasse com alguns móveis que escolhemos juntos. Mudei de cidade no mês passado. Comecei de novo no lugar onde ninguém conhece minha história. Consegui um emprego numa ONG ajudando mulheres em situações de crise. A ironia não passa despercebida. Passo meus dias aconselhando mulheres que tomaram decisões destrutivas, tentando ajudá-las a reconstruir suas vidas. Às vezes penso em ligar para meu ex-marido, não para pedir perdão, nem para voltar, só para me desculpar de verdade. Para dizer que entendo agora o que destruí, como meu medo e egoísmo custaram a ele tudo pelo que trabalhou. Mas acho que deixá-lo em paz é provavelmente a coisa mais gentil que posso fazer neste momento. Ele está reconstruindo a vida dele sem mim. Ele merece essa paz. O caso me ensinou algo horrível sobre mim mesma. Quando me senti negligenciada e invisível, em vez de lutar pelo meu casamento ou sair com honestidade, escolhi trair a pessoa que mais confiava em mim. E quando fui pega, em vez de assumir responsabilidade, tentei me fazer de vítima e destruí-lo ainda mais. Fico dizendo a mim mesma que estava com medo, que estava me protegendo, que a situação era complicada, mas a verdade é mais simples e mais feia. Eu fui egoísta. Queria o que queria e não me importei com quem se machucasse. As mulheres que aconselho agora estão lidando com abuso, vício, pobreza, verdadeiras situações de crise. Estão lutando para sobreviver. Eu só estava lutando por atenção. Às vezes me pergunto se teria contado a verdade sobre a denúncia de assédio se o senhor do terno não tivesse tentado me manipular para ficar em silêncio. Se a esposa dele não tivesse me dado
dado uma chance de vingança. Se teria encontrado coragem para fazer a coisa certa por conta própria. Espero que sim, mas, honestamente, não tenho certeza. E isso é algo com que vou ter que conviver. Meu ex-marido merecia mais do que eu dei a ele. A cidade estava certa em se voltar contra mim. Eu fui a vilã dessa história, mesmo que não quisesse admitir isso na época. Agora estou tentando ser melhor. Um dia, uma escolha, uma sessão de aconselhamento por vez. Não desfaz o dano que causei, mas talvez evite que eu cause mais. É o melhor que posso fazer com a bagunça que criei.